damos graças pelo dia de hoje, quando nós podemos ver a tua glória de diversas formas, com várias intensidades. Louvamos porque tu tens nos preservado neste momento, nos preservado fisicamente e espiritualmente em Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós te agradecemos porque tu tens nos dado a oportunidade de podermos aprender acerca da tua palavra, podemos aprender como biblicamente podemos exercer o nosso papel como pastores. E também como os membros podem auxiliar os seus pastores, os presbíteros, na tarefa do pastoreamento. E agradecemos por estas aulas e agradecemos pelo local onde temos tanto conforto para aprendermos a palavra de Deus. Nós chegamos em tua presença confessando também que somos pecadores. Pecamos, Senhor, e não temos justiça em nós mesmos. E por isso recorremos a Ti em nome de Jesus e escondidos debaixo do sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado para nos purificar de todos os nossos pecados. Ele que ressuscitou os mortos para a nossa justificação. E assim, Senhor, Ele é a nossa justiça. Nós te agradecemos por Jesus. Nós assim te oramos, louvando. Pedindo, Senhor, que nos proteja neste momento que aqui nos encontramos para aprendermos a tua palavra. E em nome de Jesus assim que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar as nossas aulas sobre a gloriosa obra da visitação familiar. Vamos lembrar alguns pontos. Na introdução, lembrar alguns pontos acerca daquilo que nós já vimos nesses encontros passados. A primeira coisa é que nós devemos lembrar que a visitação familiar é uma prática que nós encontramos na Sagrada Escritura. O Senhor Jesus, Ele ensinava, o Senhor Jesus, Ele curava nas casas dos seus discípulos. Nós vemos textos como Marcos, capítulo 1, versículo 29, onde nós temos já no início do ministério terreno de Jesus Cristo a prática da visitação nas casas, isso praticado por Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus nos diz que e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus, ele tinha a prática de ir à casa dos seus discípulos, e ele aproveitava esses momentos para falar do reino de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Um exemplo clássico que nós temos também é o testemunho que nós encontramos em Lucas, capítulo 19, versículos 7 a 10. A consequência do encontro de Jesus com o publicano foi que Jesus foi com o publicano para a casa dele e lá falou a palavra de Deus e proclamou o reino de Deus. Lucas, capítulo 19, versículos 7 a 10, o encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. Nós vemos a prática de Jesus também indo à casa dos discípulos. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 19, 7. Todos os que viram isto, vamos à anterior. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus, ele ia às casas. E nós temos acompanhado a leitura de Atos, capítulo 20, versículo 20. Em todos os nossos encontros, pelo menos, nós temos feito menção dessa passagem,
nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava publicamente e ensinava de casa em casa. Atos capítulo 20, versículo 20, Paulo ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vigula ensinar publicamente e também de casa em casa. Os presbíteros eles visitavam os membros em suas casas, eles receberam esse modelo de trabalho pastoral dos apóstolos. E nós já vemos isso também em Tiago, capítulo 5, versículo 14, quando o irmão do Senhor, ele instrui os enfermos da igreja, que quando eles se encontrassem enfermos, eles chamassem os presbíteros da igreja. E essa visitação era feita nas casas dos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Nos lembra que há uma pluralidade de presbíteros numa só igreja. Presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os presbíteros eles tinham a prática de visitar os membros nas suas casas. E a tarefa da visitação ela foi passada para os presbíteros. Os presbíteros, nós devemos lembrar, eles são pastores e bispos do rebanho de Cristo. Isso deve ficar em nossas mentes. Atos capítulo 20, versículo 28. Novamente, faço questão de nós lembrarmos essa passagem bíblica, porque hoje em dia se esqueceu esse detalhe bíblico acerca dos presbíteros. Os presbíteros são pastores. Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os presbíteros eles são bispos, eles são supervisores, e eles exercem o pastoreamento sobre o rebanho de Cristo, que é a igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo que já estava velho, ele fala aos presbíteros da igreja e ele declara o seguinte a eles, versículo 1 a 4, 1 Pedro 5, 1 a 4, ele diz: rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, novamente, pluralidade de oficiais no trabalho do pastoreio dentro da igreja, cuidado da igreja, não só um homem, mas uma pluralidade de presbíteros que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E ele diz, encerrando: ora, logo que o Supremo Pastor, veja que na visão de Pedro, o Supremo Pastor é Jesus, e os outros presbíteros são pastores subordinados a este Supremo Pastor, Jesus. E ele diz que este Supremo Pastor, que também no capítulo 2, versículo 25, ele diz que é bispo, ou seja, que supervisiona a igreja, Jesus supervisiona a igreja, este que está supervisionando, que é Supremo Pastor sobre os pequenos pastores dos presbíteros, ele se manifestará, e quando vir na sua manifestação, os presbíteros fiéis receberão a inacessível coroa da glória, a coroa que não murcha. E isso possivelmente se refere à igreja gloriosa. Essa igreja será, de fato, a grande coroa que os presbíteros fiéis receberão e verão. Ela não murcha. Então, irmãos, dessa forma, os presbíteros eles receberam de Cristo responsabilidades grandes, muito grandes. E nós podemos citar alguns. Primeiro, nós já vimos que, partindo das Escrituras,
Nós vemos que os presbíteros são pastores, eu só estou pulando mais do que nós já vimos nas aulas passadas. O que eu estou citando a vocês aqui são, na verdade, o tríplice propósito das visitações. Esse tríplice propósito, as igrejas na reforma ressuscitaram, tiraram da vida e tornaram a trazer de volta para o trabalho dos presbíteros, e é derivado uma síntese daquilo que o Sínodo de Dort, em 1618, estabeleceu como sendo o propósito, o tríplice propósito da visitação pastoral. Primeira parte desse tríplice propósito, encorajar os membros a viverem ou viver pela fé. E essa vida pela fé significa uma vida de obediência a Deus. A vida por fé não é uma vida onde você fica olhando somente para o ar da esperança que Jesus vem, mas a vida por fé é uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso por graça. Em segundo lugar, consolar os membros em meio das adversidades. Jesus não chamou os membros para terem só felicidades. Ele disse aos seus discípulos que no mundo tereis o quê? A aflição. Essa ideia de que os crentes não sofrem aflição na terra, isso é uma mentira. Nunca você encontra no Evangelho a ideia de que os crentes na terra, eles não sofrem. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem o quê? O ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nosso bom ânimo vem de Jesus, ele sim venceu o mundo. Então a vitória dele é a nossa vitória. Então, os crentes passam por adversidade. As adversidades são uma bênção de Deus, conforme a Bíblia, para nós, crentes. É por meio das adversidades e provações que o Senhor Deus, ele nos aperfeiçoa. Veja o que a palavra de Deus, ela nos diz, no livro, na carta de Tiago, consolando os crentes, ele diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo ele diz, meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria, o quê? O passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança ou paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que, na perspectiva bíblica, as adversidades ou provações são bênçãos e motivos de alegria para a igreja. Em outra parte, o apóstolo Paulo ele chega a consolar a igreja, dizendo que as adversidades elas não são de fato maldições. Pelo contrário, as adversidades, como a fé, são dons de Deus. Ele diz que não nos foi concedida somente a fé, mas o padecer em Cristo Jesus. O apóstolo ele diz isso em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Se você está passando por adversidades, não olhe as suas adversidades como sendo uma ação do diabo contra você e que você está em pecado, coisa desse tipo. Se você está em fidelidade, eu posso dizer a você, você não pode olhar isso como sendo uma coisa que vai destruir. Pelo contrário, veja o que o texto diz. Filipenses 1, 29. Porque nos foi concedida a graça, o dom gracioso de quê? De padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Padecimento é um dom da graça de Deus. Então os presbíteros eles chegam nas nossas casas com adversidades, ou no meio das adversidades, para nos trazer consolo. E se você é presbítero, se você está passando, algum membro da sua igreja está passando adversidade, já pode pegar a canja desses textos que eu li para você, para levar os seus membros a verem outra perspectiva. perspectiva dos seus sofrimentos e provações.
O terceiro ponto do tríplice propósito das visitações é o quê? Proteger os membros contra os erros em doutrina e vida. Lembre-se que nós podemos viver em dois tipos de erro: doutrinário e de vida. Doutrina e vida são coisas que não se separam. Doutrina e vida são coisas que estão unidas. Doutrina produz vida. Você acha por que o mundo vive a vida que ele vive? Porque ele tem uma doutrina, ele tem uma filosofia, ele tem a filosofia da autonomia. Então ele acha que é autônomo de Deus, então ele se entrega às suas paixões, às suas carnalidades. Por que você acha que você vive para Deus? Por que você acha que você quer ser obediente a Deus? Porque você tem uma doutrina. Então doutrina produz vida. Por isso que não pode haver incompatibilidade entre a doutrina bíblica e a sua vida. As duas coisas. Então os presbíteros chegam para verificar se as nossas vidas, em nossas casas, que é o canto mais íntimo onde nós nos revelamos como crentes, nós estamos sendo coerência, doutrina e vida. Vamos para o tema hoje. O tema hoje é a preparação para a visitação. Nós já podemos perceber que as visitações, elas são um aspecto importante no desenvolvimento da vida espiritual dos membros. E por isso, por ser tão importante para nossas vidas, os oficiais eles precisam investir tempo, algum tempo, na preparação para essas visitações. E eu quis aqui colocar para vocês, dividindo as partes onde os oficiais vão estar envolvidos na preparação das visitações. Em primeiro lugar, preparação conjunta, o conselho. E para os irmãos que não têm uma prática eclesiástica presbiteriana ou reformada, quando nós falamos do conselho, nós falamos dos presbíteros da igreja, dos anciãos da igreja. Pode ser que na sua igreja, por você não ter presbítero, haja outros nomes para descreverem os seus líderes. Okay? Mas a ideia e o princípio que nós devemos guardar em mente é que a preparação para as visitações deve ser um trabalho conjunto, um trabalho do conselho. A obra de visitação não é responsabilidade de um só homem, mas do conselho da igreja, daqueles que foram constituídos pelo Espírito Santo, pastores da igreja, todos os oficiais de supervisão da igreja e de ensino, eles são responsáveis para trabalharem juntos nas visitações e na elaboração, na preparação das visitações. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que, como é um trabalho conjunto do conselho da igreja, o conselho ele deve pensar na sua agenda. É aconselhável a criação de um item na agenda do conselho que trate sobre a temporada de visitação que será realizada. Lembrando aqueles nossos amigos que não estiveram aqui nas aulas passadas, esse trabalho que nós estamos falando sobre a gloriosa obra da visitação familiar refere-se, dirige-se à prática bem reformada e bíblica, que é bem praticada nas igrejas reformadas mais maduras, de que no ano um membro ou os membros receberão pelo menos uma visita dos oficiais da igreja, ou dos presbíteros da igreja. E essa visitação é aquela que é chamada visitação familiar anual, ok? E ela é feita por temporadas. Então, esse tipo de visitação, por isso vai falar a palavra temporada, é nesse sentido, acabou-se um ciclo de visitação, então antes de começar um novo ciclo de visitação, então você vai ter uma nova temporada de visitação, ok? Então, o conselho que tem uma agenda, pelo menos eu espero que os conselhos tenham uma agenda, né? Eles têm um ponto a serem discutidos e a serem trabalhados. Ele deve colocar um item na sua agenda referindo-se à nova temporada de visitação. E no tratamento desse item, o conselho ele deve trabalhar junto na escolha do tema dessa nova temporada de visitação. Os temas podem ser a lei de Deus,
Em outra parte, nós já trabalhamos bem a explicação sobre esses temas. Você pode acessar na internet puritanos.org e você terá essas aulas. Outro tema, o viver para o outro. A lei de Deus, lembrando aos irmãos que a lei de Deus não é algo que se passou. A igreja continua sendo igreja, do Antigo ao Novo Testamento. A igreja ainda é o povo do pacto, desde o Antigo Testamento. E Deus ele se relaciona com esse povo por meio da sua lei, que são as 10 palavras da aliança. Êxodo 34 nos fala isso. Como um manual de gratidão, como um manual de perfeita liberdade. Então os presbíteros eles podem escolher o tema do ano, daquela temporada, como sendo a lei de Deus. Como nós nos relacionamos com a lei, como nós vivemos com a lei, como nós estamos praticando a lei. Então, praticando não para salvação, mas para a gratidão, para mostrar gratidão a Deus. Lei de Deus, o viver para o outro, isso se refere à comunhão dos santos. Nós, como membros de Cristo, somos membros de Cristo, ligados a Ele pela verdadeira fé, temos o Espírito Santo dele, e temos também os dons de Jesus. Todos os crentes têm dons do Espírito Santo. E como membros desse corpo de Cristo, que tem dons de Cristo, nós temos o dever de alegremente usar esses dons para a edificação do corpo, a igreja. Você vai ver isso em Efésios, capítulo 4, por exemplo. Então, o tema do viver para o outro, viver para Cristo em primeiro lugar, vivendo para os seus irmãos na igreja, pode ser o tema daquela temporada de visitação. Outro tema, o culto, é muito importante. Hoje as pessoas não entendem o que são culto, o que é o culto. As pessoas pensam que o culto deve seguir o mesmo padrão pagão ou das falsas religiões. O culto é o homem fazendo e trazendo coisas para animar o Deus que está sentado lá no trono dos céus. Mas culto na Bíblia não é isso. Culto na Bíblia é o encontro de Deus da aliança com o seu povo. E o princípio deste culto é esse Deus gracioso que nos chamou para adorá-lo, nos tirou do Egito, do domínio de Faraó, do domínio de Satanás e do pecado. Ele nos chamou para si, nos fez povo dele, para que ele, junto conosco, celebre o casamento. E o culto é essa festa de celebração de Deus fala e o seu povo responde. É uma conversa pactual. É a relação de amor entre Deus e o seu povo. E muitas famílias hoje não entendem. Então, o tema pode ser o culto. A oração, o crente ora, viu? Essa história que diz que crente crê em doutrina de eleição, essas coisas, não ora, isso é mentira. João Calvino ele escreveu mais nas suas escrituras e nas suas obras sobre oração do que sobre o tema predestinação. Então, a oração é o instrumento que Deus estabeleceu para conceder à sua igreja o seu espírito, os dons e tudo aquilo que a igreja precisa para desempenhar o seu papel como povo de Deus. Então, os crentes precisam aprender sobre oração, e a temporada pode trazer esse tema. A disciplina eclesiástica, outro tema que foi perdido hoje em dia. Disciplina bíblica, como Deus ele mantém nos instruindo e nos guardando como seus filhos amados por meio do ensino, da pregação e da exortação. Eu vou trocar esse microfone aqui. Veja a minha célula. Pegou? Voltou. Vamos ver. Então a disciplina eclesiástica, outro tema, a fidelidade dos votos. Quando eu falo de fidelidade dos votos, não estou falando de votos partidários, não. Estou falando dos votos que vocês fizeram quando membros da igreja. Nós fizemos votos diante de Deus e diante da congregação. Se você segue uma igreja que prega e ensina a palavra de Deus, você, quando antes de ser recebido como membro congregante da igreja, você foi chamado diante de Deus e foi perguntado se você crê na verdade. As igrejas reformadas eu posso falar com mais detalhe que eu conheço, as igrejas veteranas também tem essa prática de você chamar os crentes e eles fazerem profissão de fé na frente da cidade, de toda a igreja, antes de ser aberto o sacramento da ceia do Senhor para ele. Votos da profissão de fé, os votos do seu casamento. Nós
muitas vezes na visitação temos que chamar a lembrança dos casais sobre os votos que eles fizeram quando se casaram diante do Senhor. Os votos de oficiais podem ser trabalhados também. Votos de batismo, quando pela graça de Deus batizamos as nossas crianças pequenas, Deus colocou sobre elas a circuncisão de Cristo. Nós pais fizemos votos. E esses votos, eles são permanentes em nossas vidas, especialmente quando os filhos estão debaixo do nosso teto. Então, os pais das visitações, eles são também instruídos e são também supervisionados como eles estão trabalhando sobre os votos batidos nos seus filhos. Então, nós temos esses temas que podem ser abordados em cada ano, nas temporadas de visitação. Vejam só, que só aqui nós temos quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos para trabalhar. Muito trabalho. Pode trocar? Pronto. Essa aqui já parou. Cadê? Foi tirada. Agora, por ruim que seja, esse aqui vai. Pronto. Então vejam bem, irmãos, repetindo. Somente nessas propostas de tema nós temos 6 anos de trabalho para os oficiais. 6 anos. Preparação para a visitação. Nós vimos a preparação do conselho. Ok? Está dando nível comigo? Vou trazer mais perto aqui, tá bom? Pronto. Então nós vimos a preparação do conselho, a preparação coletiva. Agora vamos trabalhar sobre a preparação individual, o oficial, ok? Cada oficial na sua tarefa. Então, nós devemos entender que os oficiais de Cristo, eles devem chegar nas casas dos crentes bem preparados. Entenda que a nossa atitude durante a visitação vai afetar a natureza da visitação. Presbíteros mal preparados, eles produzem catástrofes e não visitações. Então nós devemos nos preparar. Quem visita deve se lembrar de detalhes importantes. Primeiro detalhe, da preparação particular de cada oficial. Qual é? A oração. Entenda que Deus ele não chamou super-homens. Deus ele chamou homens fracos. E nós devemos lembrar que a nossa suficiência ela vem de quem? Do Senhor. Os oficiais, eles não são fortes. Os oficiais da igreja, eles não têm sabedoria em si mesmos. Nós que somos oficiais dependemos integralmente do Senhor, do poder e da sabedoria que vem dele. Então, em oração, de antemão, antes das visitações, nós como oficiais que vamos visitar, e os membros da igreja como aqueles que receberão as visitas, mas nós estamos tratando da preparação individual, nós devemos de fato nos derramar diante do Senhor e pedir a ajuda do Senhor e a sua orientação para as visitações. Veja que eu não quero nem falar de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus, ele era um homem de oração. Ele sendo Deus, mas como ele é verdadeiramente homem, mas ele sendo Deus, ele passava noites orando. Ele até mandava os seus apóstolos irem para outro lugar, enquanto ele ia subir ao monte para orar. Antes dele ser morto na cruz, ele estava em oração, enquanto seus discípulos estavam cansados, ele estava velando. E hoje ele ainda ora. Jesus intercede por sua igreja. Se não fosse interceder por ele, nós não estaríamos aqui. Então veja, eu não quero nem falar de Jesus. Mas os próprios apóstolos, eles tinham uma profunda consciência da necessidade de oração. Eles disseram, quando foram instituídos aqueles oficiais especiais, os diáconos,
Eles disseram que eles tinham, vamos ordenar homens conforme o Espírito Santo, homens cheios do Espírito da sabedoria, que tenham testemunho, eles falam dos diáconos, para que nós nos dedicássemos, pudéssemos nos dedicar, os apóstolos estavam pensando assim, a quê? A palavra e a oração. O apóstolo Paulo, ele confiava na oração da igreja. Veja aí em Romanos capítulo número 15, Romanos capítulo 15, no versículo número 30, ele estimulava os crentes a que eles pudessem orar pelos próprios apóstolos e evangelistas. E lembre-se que Jesus já tinha dito isso. Jesus Cristo disse o quê? Grande é a sé, mas poucos são o quê? Os ceifeiros, os trabalhadores. Qual a ordem de Jesus? Orai ao Senhor da Seara para que ele o quê? Vos mande trabalhadores, os ceifeiros. Oração está dentro da providência de Deus como instrumento para Deus fazer a sua vontade na terra. Os crentes devem orar por isso. Então veja, o apóstolo contava a oração dos crentes. No versículo 30, capítulo 15 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente conosco em quê? Nas orações a Deus a meu favor. Para quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Veja que ele contava com a oração como suporte para que o trabalho dele como apóstolo e pregador do Evangelho fosse bem executado. Continuando, ele diz, a fim de que, ao visitarmos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja por todos vós. Amém. Oração. Nós precisamos orar nas visitações. O apóstolo, eu não vou abordar mais vezes nessa linha, mas a oração é muito importante para os oficiais, especialmente para os oficiais mais novos, que estão começando um trabalho e sabem das responsabilidades que eles encontrarão nas visitações familiares. Você conhece a sua vida, você conhece as suas necessidades. Nós temos necessidades em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa orientação de educação dos nossos filhos, no nosso tipo de trabalho, os nossos conflitos dentro da igreja. É um mundo de coisas que nós precisamos. Vai ter cristãos muito mais do que só irmos à igreja no domingo. E nas nossas casas, quando nós somos visitados, os presbíteros vão ser consultados em todas as áreas da sua vida. E isso pode gerar medo, especialmente nos presbíteros mais novos. E em todo presbítero que se preze, que conheça as suas limitações, ele vai ter medo da limitação. Veja como é que a gente enfrenta as nossas ansiedades e se inclui as nossas ansiedades como oficiais para fazer o trabalho na igreja. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo ele escreve à igreja sofredora, a igreja que está sofrendo. Ele diz o seguinte: alegrai-vos, versículo 4, Filipenses 4, 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele citando o salmo aqui. Ele diz outra vez, ele está querendo ser empático. Alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o vosso espírito de poder suportar os problemas e as perseguições. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí veja a receita que o apóstolo entrega para todos aqueles que vivem algum tipo de ansiedade. E também para os oficiais, para ligar oração às nossas ansiedades no ministério. Ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é um mandamento que reflete o que Jesus ele disse aos apóstolos lá no capítulo 6 de Mateus: vocês não fiquem preocupados. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, mais insistência, com ações de graça. Mandamentos, isso inclui os oficiais também.
ele diz o que? Qual a consequência disso? Ele diz: a paz de Deus, a paz que vem de Deus, que é fundamentada no sangue de Jesus, que excede todo entendimento, toda a nossa capacidade de percepção. O que é que vai fazer? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele usa aqui coração e mente, entendimento. É um modo judeu de falar do vosso ser na sua integridade interna. A série dos nossos sentimentos, do nosso ser ficará guardado em Cristo. Então, irmãos, oração não é coisa que possa ser colocada fora da ajuda dos oficiais. Pelo contrário, o oficial individualmente no seu trabalho de oração tem que orar para que o Espírito Santo comece já a trabalhar nele e nas vidas daqueles que vão ser visitados por ele. Detalhe importante na preparação individual do oficial é o que você pode ler: confiança na ordenação. Os presbíteros, eles são muitas vezes tomados por sentimentos de insuficiência e medos. Mas eles devem lembrar de um detalhe importante. Eles devem lembrar que eles foram chamados e eles foram ordenados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 28, ele nos diz essa verdade. Veja em sua Bíblia, por favor. Mais uma vez esse texto, Atos 20, 28, ele diz: atendei por vós. Ele falou para os presbíteros. Esses presbíteros, eles iriam enfrentar o quê? Os versículos, a partir do versículo 29, você vai ver o que eles iriam enfrentar. Eles iriam enfrentar os falsos mestres, que foram comparados como lobos vorazes. Eles iriam enfrentar problemas que vinham de fora da igreja, desses falsos mestres que vinham de fora, como eles iriam também enfrentar os falsos mestres que surgiriam dentro do próprio conselho. Aí ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os oficiais que, segundo a palavra de Deus, foram legitimamente ordenados, foram ordenados pelo Espírito. O Espírito, o que é que ele faz? Ele equipa, ele prepara os seus oficiais. Aquele que chamou é aquele que o quê? Prepara. E ele faz isso com a palavra de Deus. Aquele texto clássico lá de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver esse texto mais uma vez. O apóstolo, ele encoraja Timóteo. Vocês lembrem que Timóteo, ele era um evangelista, estava lá em Éfeso, ele tinha muitos receios, ele estava com muito desafio para trabalhar no meio de uma sociedade, de uma igreja problemática, cheia de falsos mestres, pessoas rebeldes. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabe as sagradas letras. Ele está falando da Escritura, da palavra, e podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Veja que desde o Antigo Testamento a Escritura já falava de Jesus, já chamava os crentes a crer na salvação pela fé em Cristo. E ele diz sobre a natureza das Escrituras. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura não é um documento inventado pelo homem, e ela é útil para o ensino, tudo aquilo que um pastor e um presbítero precisa para ficar forte no seu trabalho, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que alvo? Qual o objetivo? O texto diz, versículo 17: a fim de que o homem de Deus, isso é um termo que nós podemos entender claramente, se refere àqueles que são profetas de Deus, os pregadores, os presbíteros, os homens de Deus, seja o quê? Perfeito, maduro, nada faltando, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que o Espírito que inspirou a palavra, ele garante aos presbíteros da igreja que eles, por meio da palavra, serão habilitados para toda boa obra. Então, quando você estiver com medo, você
Veja isso. Quem ordenou você? O Espírito Santo. Quem capacita você e promete capacitar? O Espírito, pela palavra. O Espírito ele concede o necessário para que os presbíteros executem as suas tarefas conforme a vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele encoraja Timóteo. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, é um texto longo, mas vamos ver só o versículo 7, depois dele exortar Timóteo a fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus, naquilo que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 7: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Deus ele esclarece, Deus ilumina, Deus ele nos aperfeiçoa. Ok? Os oficiais vão ser tomados por medo, isso não é novidade. O próprio apóstolo Paulo, eu quero dizer para você que é oficial, não se apresenta à igreja como um fracote, mas se apresenta como um fraco. O He-Man. Mas a gente aprende da Bíblia que os homens de Deus que eram cheios de Espírito, neles Deus se manifestava como um missionário. Veja, vou dar um exemplo. Moisés. É Moisés desse planejamento. Eu não tenho, sou homem pesado da língua. Os profetas. Veja o apóstolo Paulo no meio de uma igreja que estava minada por aquele tipo de pregador, aquele tipo de doutor, aquele tipo de líder que quer ser o superstar da igreja. Veja como é que ele se apresenta. 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, veja como Paulo ele se descreve, ele diz: não o fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria. Essa linguagem está se referindo àquela prática que era muito comum na época dele, da retórica dos grandes oradores gregos. E a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria segundo o homem, que Deus fez como loucura. Ele já explicou isso nos versículos anteriores. Ele diz: eu não cheguei com vocês com esse tipo de pregação, nem com a filosofia que é tão famosa no meio dos cristãos. Aí ele fala dele: porque eu decidi, ele assentou no coração, ele disse: nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O objetivo e a intenção de Paulo não era ser superstar, não é pegar esse modelinho de pregador popstar que a gente vê por aí, não. É dizer só Cristo, é só pregar Cristo, a sabedoria e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí veja o versículo 3, ele diz: e foi em fraqueza, temor, em grande tremor que eu estive entre vós. Vocês lembram como Paulo chegou lá em Corinto? Atos 18. Veja como Paulo ele faz a antítese dos pregadores fabulosos que querem ser fabulosos. Ele vai no passado dele. Veja como é que Paulo chegou lá em Atos 18. Veja. Paulo ele já vinha com uma campanha perseguida pelos judeus em toda a cidade, tinha apanhado, tinha sofrido antes de chegar em Corinto. Chega em Corinto sem dinheiro, ele teve que trabalhar junto com Áquila e Priscila. Só pôde se dedicar ao trabalho depois que chegou Silas e Timóteo, versículo 5. E Paulo está acabado pela opressão dos judeus, ele está desestimulado. Por isso que ele diz: eu cheguei em vocês com temor e fraqueza. Foi tanta fraqueza que Jesus teve que aparecer em uma visão. Veja o versículo 9,
Teve Paulo durante, Atos 18, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Veja a primeira palavra de Jesus para ele: não temas. Ele estava o quê? Temendo. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ele só ficou ali por causa dessa palavra de Deus. Ele estava totalmente acabado, Paulo. E o texto diz que ali ele permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Veja, meus amados irmãos, os homens de Deus, eles não querem ser popstar. Eles se escondem atrás de Jesus. Nós somos fracos. Por isso que eu coloquei essa gravura aqui. Nós somos um barro, e o Senhor é o oleiro. O apóstolo Paulo ele falou isso lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. É o contrário que está acontecendo em Corinto. O tipo de popstar, para que está querendo ser popstar lá em Corinto, tem chamado a atenção para si. Olha o espirituais, fala de Deus, tem poder, isso é tudo dividindo. Eu sou de Paulo, de Apolo, não sei de quem. Falta não, deixa isso, rapaz. Deixa fraco. Mas, por que eu estou falando isso? Porque os verdadeiros homens de Deus, eles se sentem fracos mesmo. Mas o que é que eles têm que confiar em quem? Na ordenação. Eu não estou falando para aqueles que se auto-ordenam. Vocês sabem muito bem que hoje em dia existe uma moda que o cara diz: eu recebi uma revelação não sei de quem, e agora, bota a mão na cabeça, se ordena e sai por aí fazendo igreja e tal. Isso não existe na Bíblia. Nem o próprio Jesus Cristo se auto-ordenou. Você lê isso, você vai ver em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Você vai ver a palavra de Deus dizendo o seguinte: 5:4. O escritor diz: ninguém, pois, toma esta honra para si, falando da ordenação do sacerdote, mas a ordenação, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aí ele veja o versículo 5, ele diz: assim também Cristo, assim mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nem Jesus se auto-ordenou. Então, essa ideia de Deus se auto-ordenando não vem da palavra de Deus. Mas você que foi ordenado, confie. E o Senhor Deus, Ele é contigo enquanto você estiver fazendo o trabalho de fidelidade. Essa é a preparação individual. Preparação individual do oficial, coisa importante. Revisar as informações da família a ser visitada. Nós, como oficiais, devemos conhecer bem o rebanho que o Senhor confia nas nossas mãos. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos conhecer bem o nome dos filhos, das crianças que estão sendo feitas, a visita da casa, a ocupação do pai. Se por necessidade a mãe trabalha, seria bom também que os presbíteros soubessem a ocupação da mãe, se acontece isso. Onde as crianças estudam, os presbíteros devem se preocupar quando os nossos filhos estão estudando, porque nós temos votos de batismo e um desses votos coloca sobre os pais a responsabilidade de eles educarem seus filhos sobre uma base cristã. Isso é outro assunto bem amplo a discutir. E idade dos filhos, para quê? Para saber se eles vão às aulas de catequese, se eles
estão participando da sociedade dos jovens da igreja, recebendo instrução como jovens da igreja. Então, é necessário que os presbíteros eles estejam trabalhando, colhendo informações. E essas informações, claro, se dá pelo trabalho do presbítero, cuidando, colhendo de modo pessoal as informações do grupo que ele é responsável diretamente de trabalhar. Os irmãos lembrem que em igrejas grandes, onde tem muitos membros, e até em igrejas pequenas, pode ser relativo dizer grande ou pequeno hoje em dia, porque é uma igreja grande, as pessoas já pensam numa catedral gigantesca aí, já tem outra perspectiva de igreja grande. Então fica um grupo de membros que é responsável por um presbítero que é responsável por um grupo de membros. Então aquele presbítero sempre está se relacionando com esse grupo de membros para colher essas informações. Preparação dos visitadores. Tarefas. Coisa importante, tarefas na visitação. As visitações, elas são executadas por, no mínimo, 2 oficiais. Pode ser um pastor ou um presbítero, pode ser 2 presbíteros. Em certos casos, até pode ser um presbítero diácono. Então, e essa prática de ser a visitação executada por 2 tem um princípio bíblico. Veja Deuteronômio capítulo 19, abra a sua Bíblia, Deuteronômio 19, versículo muito interessante que as pessoas muitas vezes esquecem da lei de Deus e do ensino dela, especialmente quando a gente está com um ouvido querendo ouvir acusações contra irmão A, irmão B, contra quem quer que seja. Veja o princípio bíblico, porque tem que ser 2, né? E é bom ser 2 relacionados. O que é que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 19:15? Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o quê? O fato. Os testemunhas podem confirmar tudo que for feito aqui embaixo da, porque é aqui embaixo da terra. Quem falou isso também? Vocês lembram? Quem? Jesus. E que parte? Mateus 18. O que é que disse Jesus lá em Mateus 18? Vamos lá. Quando Jesus instrui sobre a disciplina eclesiástica, a segunda chave do reino de Deus. Veja, versículo 16. Depois que seu irmão pecou contra você, você buscou seu irmão, ele não se arrependeu do pecado que ele cometeu contra você. Aí Jesus ele instrui, 18:16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Você acha que Jesus tirou isso de onde? Deuteronômio 19:15, Deuteronômio 17. Jesus não jogou a lei fora, Jesus cumpriu a lei. Aí veja o versículo de número 19, ele diz: em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra, lembre-se de Deuteronômio, 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Lembre-se do contexto, Deus está falando até aqui do ligar e desligar do reino. Então, e dentro do contexto de disciplina, quando o conselho em nome do Senhor executa a disciplina, está sendo feito na terra, está sendo feito nos céus, conforme a palavra de Deus. E por isso, qualquer testemunho, seja perdão, declaração do perdão, seja retenção do pecado, como João 20:23 fala, por causa dessa necessidade, é bom a visitação ser feita por 2 pessoas, 2 presbíteros. Fico doido. Eles vão testemunhar tanto a glória de Deus em fazer uma família linda no Senhor Jesus, como também vão testemunhar algum problema na ordem espiritual daquela casa. Eles vão poder assim confirmar tudo na terra e assim ser confirmado no céu. Isso é um princípio bíblico básico.
Então, 2. E, dentre estes que vão visitar, um presbítero deve estar preparado para liderar a visitação. Isso tem a ver com ordem. Você imagina uma visitação com no mínimo 2 presbíteros, um quer falar, o outro quer falar sobre o tema e tal, e vai ficar uma coisa sem ordem, né? Deus, ele é um Deus de quê? De ordem. Para quê? Para que haja paz. Sem ordem não tem paz. Então, dentro dos presbíteros, eles têm que fazer preparação prévia. Quem é? Eu e o doutor Manuel, por exemplo, fazer uma visita, nós fomos presbíteros na mesma igreja, vamos visitar o Memberal. Aí, o presbítero mais velho, nessa situação, ele vai chegar. Presbiteriano, o que é que o senhor acha? Quem vai liderar essa visitação? Senhor presbítero, você pode liderar. Nesse caso, ele vai abrir a visitação, ele vai orar inicialmente. Eu vou ficar na reserva, orando pela instrução, vendo o que está acontecendo, percebendo o ambiente, e no final fica a minha responsabilidade de orar, fechando a visitação. Isso é uma prática muito boa, uma prática praticada dos meios reformados e edificante para a visitação. Então, um dirige, outro ora, e uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado é que não fique aquela prática de que aquela pessoa que dirigiu uma visitação vai ser a mesma que vai dirigir todas, porque aí você vai criar um expert de moderação. Como é que você faz? Você antes também diz, olha, essa visitação aqui sou eu que dirijo, na outra você pode dirigir. E aí, os presbíteros, eles se preparam na tarefa da visitação. Eu fui claro para os irmãos, deu para entender isso. Isso é uma prática que é muito boa para você que é presbítero, que está fazendo visitação colocada. Certo? Preparação para a visitação, preparação da congregação. Membros a serem visitados. Nós, como pastores, sendo ministro ou sendo presbítero, nós temos uma tarefa de lembrar a congregação, esse sinal da ali, uma graça, lembrar a congregação o caráter dos ofícios e da visitação familiar, ok? Isso deve ser um trabalho, um exercício feito na igreja. Nós devemos lembrar os membros do quê? Os oficiais são o quê? Embaixadores de Cristo. Lembre-se sempre disso. Nós devemos lembrar a congregação, isso por meio de estudos, que a visitação é um encontro especial. Não é uma visitação de amigos, não é um encontro social, mas na verdade é um encontro especial do bom pastor Jesus Cristo e o seu rebanho. Para quê? E aí lembrando, vamos lá? Encorajar os membros a viverem pela fé. Em segundo lugar, consolar os membros em meio das adversidades. Em terceiro lugar, proteger os membros contra os erros em doutrina e vida. Tríplice propósito da visitação. Jesus, pelos presbíteros, está chegando em nossas casas para operar esses 3 pontos. A preparação da congregação também envolve a nossa tarefa de entregar à congregação um esboço do tema da temporada de visitação. As questões que serão discutidas nas visitações, e é muito importante, os presbíteros já vão chegar com tudo preparado. Eles vão chegar com o assunto, as famílias já vão estar preparadas. E essa entrega ela pode ser por meio de boletim especial. Você faz um boletim especial para que a congregação conheça. E também pode ser, hoje em dia, por meio da internet. Muitos crentes têm internet hoje, pelo menos nas capitais. Então você pode, como oficial, o conselho nessa tarefa vai distribuir esses pontos para preparar a congregação. E concluindo, a gloriosa obra da visitação familiar, irmãos, requer muito
muita dedicação e esforço dos presbíteros. E muito esforço coletivo e individual dos oficiais. Em quais áreas? Na organização prévia da temporada, nós vimos isso, que envolve a agenda do conselho, o conselho preparar sua agenda ou o item sobre a temporada de visitação, a escolha e estudo do tema, é o conselho que vamos tratar esse ano que tema, e não só tratar, mas os presbíteros deverão o quê? Estudar os temas, que eles vão estudar. Agendamento das visitações. Cada grupo de presbítero vai ter que pegar o seu lote de membros, que a palavra lote é uma palavra até bíblica, você vai encontrar essa palavra bíblica, aquela porção, aqueles dois presbíteros, porque cada presbítero, você tem que entender que cada presbítero ele tem um grupo. Mas quando vai chegar essa série de visitações da temporada, dois presbíteros se unem. Então, os grupos que serão visitados por esses dois serão o grupo deles. Então, cada presbítero vai ter que fazer a sua agenda das visitações. É um trabalho difícil, porque cada família tem a sua realidade, etc. Filhos estudam, trabalham em determinados horários, isso causa muito trabalho para os presbíteros. E elaboração e distribuição do material a ser distribuído para a congregação. Escolheu o tema. Então agora vamos confeccionar e vamos o quê? Distribuir por meio de boletins, por meio da internet, etc. Então isso foi a organização prévia. Veja quanto trabalho você tem que ter. Durante a temporada de visitações, no cumprimento da agenda de visitação, imagine só, o presbítero cansado. Eu vejo o presbítero aqui lutando para dormir. Depois de acordar bem cedinho, trabalhar em pé, atendendo o público. Cada presbítero entende, os presbíteros são gente, eles não são homens de ferro. Homem de ferro só existe desenho animado em filme de Hollywood. Mas os presbíteros são gente, eles trabalham nos escritórios, são empresários ou empregados, são pessoas simples muitas vezes. Imagine você, depois de uma vida inteira, ter que cumprir uma agenda de visitação. Só o amor de Cristo. Ficar sentado uma hora e meia, trabalhando a Bíblia nas visitações. Então é uma luta. Durante a temporada de visitação, muito esforço no cumprimento da agenda de visitações. Vai ser tentado, não, ligue para aquela família, olha, presbítero, já aconteceu muitas vezes. Presbítero, ligue para aquela família, eu estou tão cansado, eu dei aula tanto, não sei o que. Por favor, é só afetação. Então por isso a gente precisa de oração e trabalho. Outro esforço na condução das visitações e aplicação dos estudos à vida das vidas. Escolheu o tema sobre a lei de Deus? Sim. Agora você vai para a vida ensinar isso nas casas. E esse ensino vai ser vivo. Imagine quando você chegar no ponto de idolatria, como é que você vive a sua dependência plena de Deus? Porque isso é o primeiro mandamento, né, irmão? Tem a ver com a dependência, espera somente dele todo o bem para a sua vida. Como é que essa família tem vivido isso? Aí, eu estou tendo um probleminha no cartão de crédito, porque eu comprei aquela televisão de LCD, ETT, UPT, aquelas televisões bem grandes e tal, e não era necessário, mas eu teria tanto bem. 2014 vem aí, então eu queria comprar uma televisão já. Se acumulou, caiu em idolatria naquele ídolo ali. Os presbíteros vão chegar e vão ter que trabalhar e exaltar com base nisso. E aí? Precisa de muito trabalho? Precisa. Na condução da educação. Presbítero Manuel. Eu vi recentemente um presbítero denunciar. O senhor quer pegar aqui o seu microfone? Mas essa é uma informação. Eu vou estar falando de todo esse esforço, um trabalho sacrificial. E um presbítero pediu a sua licença,
militar está na guerra. Mais isso. Eu fiquei pensando, como é que o presbítero está na comunidade profissional? Então, Quem pensa? nem muito lá fora, muito menos militar. Aí eu fiquei, bom, estou dando preferência sincera, mas por trás da nossa. Mas foi na Segunda Guerra, estava em guerra, né? Não, a guerra urbana. A guerra urbana, a guerra agronomia, né? Tem que ser hábil. Tem que ser hábil. Então, na condução da ideia, é difícil você conduzir visitas, porque você é impressionante visível. Você está falando sobre o tema que está sendo exposto lá e o irmão, o marido entra no outro assunto, a esposa entra no outro assunto, o filho chega e fala, porque em muitos casos as crianças estão juntas também aprendendo nas visitações, então isso requer muita atenção dos presbíteros na condução e na exposição dos assuntos. E não somente isso, lembre-se das aulas passadas, na sabedoria para a aplicação do ensino da Bíblia. Você não vai chegar lá e vai começar a citar a Bíblia, só ler assim, blá, 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 não. Você vai pegar a escritura e vai dá-la ali dentro às ovelhas. Vamos continuar. Durante a temporada, na confecção e no tratamento dos relatórios das visitações feitas. Vai ter uma aula específica sobre como relatar. Eu vou dar essa aula aos irmãos. Como relatar? Como é que o conselho relata? Os oficiais relatam ao conselho a visitação feita. Então, o trabalho na confecção e no tratamento dos relatórios das visitações. Isso aí é durante a temporada da visitação. Agora vamos muito esforço também, esforço coletivo e individual dos membros. Pensar que os membros da nossa igreja são pessoas que não têm o que fazer. Não têm muito o que fazer. Mulheres têm que fazer muito em sua casa, trabalho. Os maridos estão fora trabalhando. Depois de um tempo de vida de trabalho, vocês vão chegar na casa de pessoas que trabalharam muito durante o dia. Então, muito esforço no agendamento das visitações dos oficiais. É muito importante. Se entendemos o caráter da visitação, que é um encontro especial de Cristo conosco em nossas casas, através dos presbíteros, isso vai requerer de nós prioridade no agendamento das visitações. Mas assim, para mim, tem quarta-feira, jogo do esporte. Diga aos presbíteros que vêm depois. Hoje, uma pergunta. Certo. Hoje o que a gente vê assim, em determinada localidade, é que são levantados oficiais para a igreja, mas pela necessidade da igreja, e pela qualificação. Por exemplo, uma igreja que não tem muitos oficiais para trabalhar ali, aí levanta pessoas incapacitadas. Né? E a Bíblia diz que o presbítero tem que ser autoparecido. E hoje estamos assim, com a necessidade. A igreja do pastor e precisa de oficiais, aí pega a pessoa desqualificada, e uma pessoa desqualificada, aí eu aproveito para falar. Ela pode até ter assim, ímpeto, mas não tem as qualidades para aquilo. Pode acontecer também isso que você está falando. E pode acontecer o que o presidente falou aqui, a ponto de chegar até querer renunciar ao seu chamado. Porque não acredito de maneira nenhuma que o nome de Deus que é chamado por Deus, que foi ordenado como o senhor acabou de falar várias vezes pelo Espírito Santo, eu não creio nunca que o nome desse vai dizer assim, não vou desistir da minha caminhada. Eu não creio nem morre no trabalho, e vai até o fim. É igual a nossa salvação. Cristo guardou a gente até o fim. Eu não creio que o ordenado por Deus a obra, ele vai chegar para ele, ele entregar aqui no carro, vou ficar como meio do meio, ele nunca foi chamado. É difícil para vocês. Mas, então vamos lá, o agendamento das visitas. Essa é uma coisa que vai requerer também esforço das famílias, entendendo o que é a visitação, entendendo que são os presbíteros, entendendo a importância da visitação, mas mesmo assim vai ser muito difícil para eles, porque a realidade é o quê? Homens e mulheres que trabalham, muitas vezes acontece isso, pessoas que estão ensinando à noite, professores de faculdade, os jovens,
estão na faculdade ou estudando à noite. Então, vai requerer, de fato, trabalho, esforço das famílias no agendamento das educações com os oficiais. Mas se nós entendemos o propósito, vai ser mais fácil, tá certo? A outra coisa, uma coisa que vai requerer esforço, que está ligada a essa vida e atividade que nós temos hoje em dia, é o estudo do tema e do material distribuído pelos presbíteros. As famílias, se recebem os materiais, elas deverão se aplicar durante a semana, antes até da chegada dos oficiais naquele dia marcado, para estudar os temas. Eu vou tentar, já falei com o Dr. Manuel hoje, se nós podemos traduzir o material dos possíveis temas, dos esboços. Eu espero que isso possa ser traduzido, para que nós possamos, assim, ter um material disponível às pessoas interessadas, ou até mesmo os oficiais, primeiramente os oficiais, né? Como eles vão tratar os temas das visitações. É muito importante. E aquilo ali vai ser levado para a igreja, porque, irmãos, a igreja não é uma coisa assim que você só vai aos domingos. A igreja é você na vida cristã. Então a gente sempre deve estar estudando para podermos viver conforme o chamado. E a preparação para as visitações é um momento que deve ser encarado como uma coisa normal, tem sentido, uma coisa satisfatória, porque a gente vai estar aprendendo acerca da palavra de Deus, como família, não como átomos soltos, mas como famílias, os pais especialmente, os cabeças dos lares, têm a responsabilidade primeira de pegar esses temas e dizer, nós vamos hoje marcar dia, hora, tal, para a gente poder estudar esses temas, poder assim, nos preparar bem para essa temporada de visitação. Não deve ser os presbíteros que devem estar dando cascudo, nem empurrando as famílias. Os próprios cabeças dos lares. Se for o marido crente, o marido crente. Se só tiver a irmã que for crente em casa, a irmã crente. Se for somente o filho crente, o filho crente. Eles devem se dedicar a separar um tempo para estudar o tema e o material. Então, essa é a conclusão do nosso estudo de hoje. E eu queria terminar esse nosso encontro de hoje somente lendo duas passagens da palavra. A primeira passagem para estimular os oficiais da igreja. Nós já lemos, eu quero ler novamente. 1 Pedro, capítulo 5, texto áudio, um dos textos áudios desse curso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Isso é para estimular os presbíteros, os oficiais que viam quanto trabalho ele vai ter que exercitar junto com seus colegas, individualmente, para serem bons dispenseiros de Deus, bons pastores do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os ordenou bispos para pastorearem a igreja de Deus. E Jesus comprou com seu sangue. Quero usar esse texto para estímulo dos presbíteros. Vejam, rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu presbítero, como eles, e testemunham os sofrimentos de Cristo, e ainda co-participando da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que nos foram confiados, antes tornando-nos modelos do rebanho. Veja que coisa mais estimulante para os presbíteros de Cristo. É o versículo 4. Ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Você que é presbítero, já imaginou todo o seu esforço como servo fraco, mas fiel de Jesus redundará em você ver a noiva gloriosa, linda, sem mácula. E quando você chegar naquele dia, você vê os casais que vocês veem nessa vida. Nós temos presbíteros, várias coisas bonitas, mas nós temos coisas fraquinhas, feias na vida dos casais, na vida dos filhos, na criação dos filhos, na vida dos crentes. Quando você chegar naquele dia, vê aquele casal que você se esforçou tanto, pela graça de Deus, para visitar, para dar aquela palavra que eles precisavam, vê-los
em glória com o Senhor dos céus. Que recompensa maravilhosa. O apóstolo Paulo ele disse que Deus estava usando ele como os demais servos de Deus para apresentar a igreja gloriosa. Ele falou isso lá em 2 Coríntios. É bom nós trabalharmos como presbíteros, fazendo todo esse esforço, imaginando a vontade de Deus em primeiro lugar, mas a satisfação de ver essa coroa inacessível naquele dia final. Então, eu quero outro texto para animar. Oficiais e membros. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele tinha a doutrina da ressurreição como o maior impulso para ele pregar o Evangelho, enfrentando a morte em todos os períodos. Se você estiver em sua casa ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver que em outras partes de Coríntios, das cartas aos Coríntios, você vai ver que ele enfrentava leões, tudo, porque ele cria na ressurreição. E veja como ele termina o capítulo quanto à ressurreição. Veja que coisa mais linda, é um louvor a Deus. 15:57, ele diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não vem das nossas estratégias como oficiais. A nossa vitória vem de Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele, versículo 58, ele fecha o capítulo, veja a conjunção. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, inamovíveis, ninguém morra no seu lugar. E sempre abundantes, não é somente estagnados, os oficiais dos membros, ele está falando dos membros e também dos oficiais. Não é aquele negócio que você entrou na igreja hoje, você sai depois de 100 anos da igreja, mesma pessoa, sem dúvida nenhuma. O Evangelho, o Espírito Santo faz sempre abundantes, e ele ora por isso. E ele exorta a igreja a ser abundante, ele diz, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, em Jesus, não espere em ser outra pessoa.